Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. E o meu convidado de hoje trabalha com casas inteligentes. Ele é o fundador, é o dono da Tech Squad. Mas ele começou a vida dele aqui nos Estados Unidos como caixa de posto de gasolina e ele esquentava as baladas aqui do sul da Flórida como DJ. E eu cheguei a frequentar a balada dele nessa época. Fred Smilyansky, welcome! Seja bem-vindo! Conte-me tudo, esconde-me nada, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. Obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui comigo, meu amigo. Também é um prazer. Estou feliz de estar aqui e poder dividir um pouco da minha história. Olha aqui, conta pra mim, como é que foi que você chegou na terra do tio Sam? Quando que foi? Dá uma visão aqui pra galera. A gente já se conhece já faz um bom tempo, mas eu acho que assim, é muito legal. A sua experiência de vida é marcante, né? Você contou, a gente já se conhece há um bom tempo, mas eu queria que você falasse pra turma, por que você veio pra cá? Como é que você chegou aqui? Bola na tua quadra, manda bala, Fred. Bom, eu devo aos meus pais estar aqui nesse momento. Não é dizer que eu nunca quis sair do país. Assim, eu saí de lá quando tinha 19 anos. Eu não pensava como adolescente, quero morar nos Estados Unidos ou quero ir conhecer a Disney. Sinceramente, nunca passou na minha cabeça morar fora do Brasil. Mas uma série de coisas aconteceram naquela época. Em 99, a gente na época morava no Rio de Janeiro. A minha mãe, principalmente, sempre ficou antenada aqui fora. Minha irmã já vinha para cá desde o começo da década de 90 e trazia coisas, mostrava fotos e tudo. E acho que aquilo foi entrando na cabeça da minha mãe. Ela falou, pô, isso aqui deve ser bom. Deve ser legal. Foi mais ou menos em janeiro de 99, ou talvez dezembro de 98, quando minha mãe e meu pai vieram para Miami pela primeira vez para passear. E nessa época, minha mãe já ficou com esse negócio na cabeça. Não, a gente tem que vir pra cá, a gente tem que vir pra cá. E meu pai sempre foi um pouco mais, assim, conservador. E tipo, nossa, que loucura. Miami, como assim? E o que aconteceu foi que nessa vez que eles vieram pela primeira vez, minha mãe já começou a enfiar na cabeça do meu pai que tinha que ser, que tinha que ser. Meu pai já acabou conhecendo um cara que tinha um restaurante em downtown Miami. E por acaso esse cara estava cansado de tocar o restaurante e ofereceu pro meu pai, você não quer ser meu sócio? Você não quer tocar esse restaurante? E meu pai, não, porque não sei o que. Minha mãe, sim, senhor, com certeza. Quando que ele começa, ele já começou assim. Você já mexia com um restaurante no Brasil? Meu pai tinha. É? Meu pai tinha um restaurante. A gente tinha restaurante no Brasil desde 92. Então, ele já tinha experiência nisso. Eu acho que desde daí que já tem na minha cabeça esse negócio de empreendedorismo. Porque sempre a nossa vida sempre foi assim. Não do meu pai. Meu pai é arquiteto e grande parte da vida dele trabalhou como isso, mas como eu me entendo por gente, quando eu tinha já 12 anos, já tem na minha cabeça esse negócio de acordar cedo, correr atrás, lidar com funcionário, lidar com cliente. Então, eu já tinha meio isso no sangue. E, voltando à história daqui do final de 98, o meu pai já ficou aqui e minha mãe voltou para o Brasil sozinha. Meu pai já, aprendendo, pegando o negócio. Enquanto isso, o restaurante lá do Brasil, quem ficou tocando foi eu e minhas irmãs. E meu pai aqui, foi tudo muito rápido que aconteceu. Você tinha quantos anos? 18 anos. Você tinha acabado a escola? Tinha acabado a escola. Que escola, que colégio que você fez no Rio? No Rio tem um colégio que chama Baiense. Ah, é? Onde você foi? Foi para lá que eu fui. E nessa época foi uma correria doida, porque época de vestibular, estudei. Botei na cabeça que realmente eu queria entrar para Federal. Sim. Eu queria fazer engenharia. UFRJ? Prestei concurso para PUC, para UFRJ. Acabei passando para UFRJ.
Isso foi no começo de 98, março de 98 mais ou menos. E passei para engenharia eletrônica, que era exatamente o que eu queria. Então, para mim, foi assim uma das maiores conquistas da minha vida naquela época, eu ter passado para a universidade. Só que também foi uma das maiores frustrações da minha vida, porque o que aconteceu? 3 meses de faculdade federal, aquela coisa, nossa, faculdade e tal, entrou em greve a UFRJ e ficou 6, 7 meses em greve. Puta. Tanto que quando aconteceu tudo de vir para cá, estava em greve ainda. E a maior coisa que eu tinha medo, assim, era perder a minha vaga no UFRJ, que me custou uma vida de estudo. Isso, imagino. E eu queria trancar para, se alguma coisa desse errado, eu poder voltar para lá. E não consegui trancar porque a faculdade estava em greve, não tinha ninguém trabalhando, não tinha nenhum escritório para você ir trancar a matrícula. Então, o que aconteceu? Meu pai aqui, nos Estados Unidos, trabalhando no restaurante. Minha mãe lá no Brasil. Eu lá no Brasil. E um belo dia, eu levando a minha avó em casa, tinha acabado de tirar a carteira de motorista lá, fui assaltado na porta da casa da minha avó e me levaram. Sério? Um sequestrinho relâmpago. Putz, grilo. Pra mim não foi tão tenso, eu vou ser sincero, porque eu tava tranquilo o tempo todo, só que pra minha mãe... Você é um cara tranquilo, né, Fred? Sou. By nature, né? Por natureza. Acho que sou. É. Ainda sou. Sim. Só que pra minha mãe foi a gota d'água. Desse dia, ela falou, eu não fico mais aqui nenhum dia. Então foi questão assim, o carro não precisou vender porque roubaram. A gente tinha casa e tinha um restaurante, aí foi questão de tipo assim, põe vende pra vender, tudo, vende embora. tudo, vamos embora daqui. Quem arrendar o restaurante, arrenda. Quem quiser ficar com as coisas, fica. Se quiser, vai embora. Meu pai estava aqui quando aconteceu isso, aí ele voltou para agitar as coisas lá no Brasil, a gente vendeu tudo e ficamos a mula para cá. E pau na máquina. Pau na máquina. Chegamos aqui, turistão. Caraca. Visto de 6 meses de turista. Certo dinheirinho no bolso. Naquela época, a gente ainda deu um baita azar, porque eu não sei se você lembra, no final de 98, aconteceu uma coisa com o real e o dólar, que era 1 para 1, de repente virou 4 para 1. Sim, sim. Então, o nosso dinheiro que era para ser X, virou X dividido por 4. Sim, sim. Então, os planos que a gente tinha foi meio assim por água abaixo. Mas ok, chegamos, meu pai começou lá no restaurante, já estava de vento em popa. Eu cheguei aqui, não podia entrar na faculdade, porque eu era turista, né? Sim. Então, falou, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente vai fazer. E alugamos um apartamento lá em Downtown. Aí procura carro. Downtown Miami. Downtown Miami. Até num prédio que não existe mais. E aí procura móveis usados de quem estava vendendo, não sei o que, montamos o nosso apartamento. Meu pai já tinha 60 anos, ou seja, não era nenhum jovenzinho. E eu com 18, não fui trabalhar no restaurante do meu pai. Fiquei algum tempo assim, meio ocioso. Entrei direto para uma escola, um senior high school. Eu já tinha terminado o high school, mas voltei a fazer o high school aqui para aprender inglês e tal. Você falava alguma coisa de inglês? Eu achava que eu falava, porque a vida inteira eu fiz curso de inglês. O que você fez lá no Brasil? CELEP, uma coisa dessa? IBEL. IBEL? Você conhece? Não conheço. Ele é meio comum lá no Rio de Janeiro. Chegava aqui e não entendia muito, não. É que é diferente, né? Pô? Quando você chega aqui, você tem que usar na prática, né? Todo dia o inglês é bem diferente, né? A gramática me ajudou muito, não vou negar. É lógico, pô. Não, as escolas no Brasil te ensinam direitinho, sim, pô. Mas uma coisa é você usar na pancadaria, né? No dia a dia ali, né? Dia a dia. E vai falar com o cubano que não fala inglês direito. Isso que eu ia te falar. Né? Uma coisa é você entender o inglês perfeito do curso, outra coisa é chegar a ver o jamaicano falando com você em inglês. Jaman, how are you? Até mesmo depois que eu trabalhava no posto de gasolina, tinha muito haitiano e eles... $2 papa tui. Caralho, what? Aí tinha que fazer mímica e... E aí a gente aprende, né? Porra, na raça. Mas, então, voltando à época do restaurante, fiquei um pouco ocioso. Na verdade, o meu primeiro trabalho que eu tive aqui, ou seja, meu primeiro trabalho remunerado, vamos falar assim,
foi de DJ. Eu era DJ no Rio. Essa eu não sabia. Sim, sim. Você tocava nas baladas do Rio? Bom, eu comecei com 15 anos. Aí tocava em festinha de amigos e tal. E aí começa um pouco de contar do meu background, da minha história. Eu sempre fui muito ligado em eletrônica, instalava som no carro do meu pai, né? Com 12 anos eu desmontava o painel inteiro do carro, trocava o som, trocava alto-falante, mexia no som de casa, trocava lâmpada, mexia no telefone. Ou seja, eu sempre fui muito ligado à eletrônica. E sempre desenvolvi uma paixão por música de não sei de onde, porque meus pais não têm nada a ver com música, nada a ver com eletrônica, mas sempre fui muito ligado a música, som e eletrônica, alto-falante. Então surgiu esse negócio de DJ. Me juntei com um amigo que eu tenho lá no Brasil, e a gente montou uma equipe de som e tal. Depois disso eu conheci um outro amigo meu que é meu brother de sangue até hoje, que também tinha uma equipe de som, e a gente trabalhava lá no Brasil fazendo manutenção em som de boate, consertava aparelhos, iluminação. Então esse negócio de trabalhar com isso já começou desde essa época. Eu com 17, 18 anos eu trabalhava com ele, e a gente fazia tudo isso que eu faço até hoje. Legal. Então eu cheguei aqui, eu estava desesperado em tocar. Você queria... De qualquer jeito eu queria tocar. Então me levaram numa baladinha brasileira que tinha aqui em Pompano Beach. Cheguei lá e logo me deparei com um DJ tocando. Primeira coisa que eu fui fazer é falar com o DJ. Meus amigos tudo procurando as meninas, eu fui procurar o DJ. E aí, tudo bem? Pá, você é do Rio também? Sou do Rio, não sei o quê. Nesse mesmo dia, tipo, meia hora falando com o cara, ele já pegou o fone de ouvido, botou na minha cabeça. Então vai, rola umas aí que eu vou no banheiro, vou tomar um não sei o quê. Aí eu, tá bom. Desse dia pra frente, comecei a trabalhar com ele como DJ, como ajudante dele. Sério? Grande cara, DJ Rodolfo. Legal, cara. Até hoje. Ele ainda é DJ? Ele ainda é, e muito bom. Muito bom. Ele é ativo. Aí, Rodolfo, hein? Você deve ser outro brazuca aí que eu preciso entrevistar. Made in USA, pô. Eu vou, durante essa entrevista eu vou citar os meus pais nos Estados Unidos. Legal. Eu tenho vários. Show. Esse foi o primeiro. Cara que eu admiro muito, até hoje trabalha com isso. E fiquei trabalhando com ele como DJ, tal. Sempre aqui eu tive 2 trabalhos. Sempre. Ou era DJ com uma coisa, ou posto de gasolina com outra. Então, fiquei nisso, mas DJ era mais fim de semana, né? Dava um dinheirinho legal. Só que aí, falei, o que eu vou trabalhar? Não sei o quê. Aí, nesse restaurante onde meu pai tinha lá em Downtown, vinha muitos caras de construção comer no restaurante. E aí... acho que meu pai comentou alguma coisa com um deles, souber de alguma coisa e tal. O cara falou, tenho trabalho sim, pode começar hoje. Aí, tá bom. Vamos lá então. O que foi? O cara tá fazendo uma demolição numa sala comercial lá em Downtown Miami. Vamos lá, pode trabalhar. Beleza, fui lá, cheguei lá, o que eu tenho que fazer? O cara me deu um cinto daqueles de couro com martelo, não sei o quê, uma escada, falou, sobe aí nessa escada e arrebenta todos esses uns ferros que tinha no teto para pendurar ar-condicionado. Beleza, tô lá, na terceira martelada eu já tinha me arrependido, mas tô lá. Tô lá martelando, de repente aparece o meu segundo pai na América. Era um grande amigo, é um grande amigo até hoje dos meus pais e nossos, e meu pai comentou com ele lá no restaurante que eu tinha começado nesse trabalho, e ele falou, o quê? Fred tá trabalhando na demolição? Não, peraí. Ele foi lá na obra, me catou pela calça, lá em cima, ele me chama de bonitão. Ô, bonitão, desce daí agora. Eu falei, o que foi? Não sei o quê. Você não vai trabalhar em demolição. Você tá louco? Desce daí agora. Vamos lá. Eu tenho um posto de gasolina, você vai lá trabalhar comigo. Vamos lá, desce daí. Sério? Aí já falou com o meu empregador, falou, olha, desculpa, ele tem que sair, não sei o quê. Esse moleque tem talento. Ele nem sabia se eu tinha. Não vai quebrar parede não, pô, usar ele pra outra coisa. Não que eu tenha problema nenhum com isso, porque até hoje eu Sim, mexo não, com obra, faço obra na minha casa, tudo, mas ok. Você tem um cacuete com isso, né, Fred? Você adora isso, né, cara? É meu hobby. Pô, você tem um cara que gosta de mexer com prego, rosca, parafuso. Esse cara aqui, ele vem aqui em casa, o cara sai consertando tudo que tem aqui. Então, aí
foi isso. Ele tinha acabado de comprar um posto de gasolina e ele falou, cara, não tem ninguém para tocar, o posto vai entrar em obra, eu preciso que você cuide dele aí. Isso com 19 anos. Tá bom, o que eu tenho que fazer? Aí ele jogou o negócio na minha mão e foi embora. Tá aqui a chave. Tá aqui a chave do posto de gasolina. Eu abri o posto, eu fechava, eu era o único funcionário, eu trancava a porta do posto enquanto eu enchia a geladeira, as pessoas batiam na porta, eu saía da geladeira, abria, não sei o quê. Era um bairro pesado, o posto? Então, não vou dizer que era um bairro pesado, mas também não era nenhuma Beverly Hills. Entendi. Tinha uma galerinha... Tinha. Eu fui criando amizade com o pessoal local, então meio que, tipo... A galera não ia mexer contigo. Não ia. Não ia mexer comigo. Mas tinham certos roubinhos, né? Você pegava o quê? À noite, noturno? Eu abria o posto às 7 e fechava às 11 Às 11 da noite? da noite. Mas aí se eu quisesse abastecer o carro... eu poderia só abastecer, né? Entre 11 e, sei lá, 7 da manhã. Então, na época não tinha nem cartão de crédito do lado de fora. É mesmo? Era um posto local pequeno. Depois acabou tendo turnos noturnos e tal, tipo 24 horas aberto. Mas até então, porque o posto entrou em obra, então eu fiquei grande tempo funcionando com ele a meio vapor, assim. Mas lá eu aprendi muito, porque era só eu, né? Então eu tinha que limpar, eu tinha que ser o caixa, eu tinha que fechar o shift, o turno, pegar o dinheiro do caixa, depositar e contratar pessoas e fazer coisas. Sempre com a ajuda dele, assim, mas foi meio que por minha conta. Uau. E eu fiquei com inglês, so-so. Olha, naquela época já... Ali posso te dizer que eu acho que foi quando eu desenvolvi o inglês e o espanhol. Porque é contato 24 horas com gente entrando, saindo, um jamaicano, um haitiano, um cubano. Então ali acho que foi uma grande escola de línguas para mim, de sotaques, vamos falar assim. E de vida também, né? Porque muita coisa eu fazia lá. E sempre trabalhando como DJ. Ah, é? Sempre. Você fechava às 11 e ia pra balada? Sim. Trabalhar, né? Sim, lógico, pô. Então... Em Pompano? O posto? Não. A balada? As baladas eram em Pompano, Boca Raton, e eu morava em Miami. Pois é, dá uma perspectiva pra galera que tá escutando. Isso daí é distante, né, cara? Distante, dá uns 90 quilômetros isso daí. Aqui na Flórida, carro realmente é necessário, essencial. né? Não é igual Nova York que você tem transporte público, você vai de um lado pro outro. Não, eu dirigia 40 minutos, 1 hora de manhã até o posto de gasolina. Uau. Muitas vezes eu já vinha com a roupa, se era sexta-feira ou sábado, lá mesmo eu já me trocava e já ia para as baladas tocar. E várias vezes eu tinha que parar o carro na estrada para dormir, porque 3 horas, 4 horas da manhã cansado. Era naquela época, 20 aninhos, isso aí não é problema nenhum, né? Cara, raçudo pra caramba, Fred. E assim... Você tomava uns goró de vez em quando nas baladas ou não? Muito pouco. Sempre. Não dá, né, cara? Comecei a beber depois de velho, mas pouquinho, uma cervejinha ou outra. Naquela época eu ia seco mesmo. Tem que se concentrar também, né, cara? Você tá louco? Sim, imagina, um DJ bêbado é complicado. Não, e nem isso, né, cara? Pegar o carro pra voltar depois também pra Miami, né? Sim. Não, quanto a isso eu sempre fui muito certinho, correto, né? E então fiquei nessa bastante tempo, morando em Miami com os meus pais e trabalhando a 90, 100 quilômetros de casa e voltando. Aqui na Flórida é muito comum isso. É o que eu faço. Exato. É o que a gente faz, né? É o que chamam do commute aqui, né? Que é a ida e volta pro do trabalho para casa. Mas aí ficamos nessa. Depois meu pai começou a trabalhar comigo no posto de gasolina, porque aí o restaurante já não deu certo. Então, tudo tem seu tempo, né? Sim. Já cansou de restaurante, o público mudou e tal. Aí meus pais se mudaram de Miami para Fort Lauderdale, que é meio termo entre Pompano Beach e Boca Raton de Miami. E aí meu pai começou a trabalhar lá, aí o posto foi vendido. Aí você fazia shift com o teu pai? Fazia. Fazia. Aí o posto foi vendido, e aí entrou outros donos, e não era a mesma coisa. Né? Então eu acabei saindo do posto e fui trabalhar por 1 ano num supermercado brasileiro que tinha aqui. Ah, é? Em Pompano? Em Pompano. O supermercado mais antigo que tinha aqui. O que você fazia? Eu trabalhava no warehouse, no depósito
do supermercado, não propriamente no supermercado, era um outro Sim. prédio e era onde chegavam os containers do Brasil com produtos e cadastrava eles nos códigos de barra, controlava estoque, tal. Aprendi bastante lá também, mas não durei muito, porque eu tenho um sério problema, não sei se é problema ou uma característica. Cara, eu posso fazer o trabalho mais sujo do mundo, mais punk do mundo, posso trabalhar em demolição, posso varrer a rua. Cara, mas me trata bem. Os caras te tratavam mal pra caramba lá, cara. Me tratava como... faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tipo assim, 3 vezes que falaram isso comigo, eu virei as costas e falei, olha, você vai falar assim com a sua mãe. Pra puta que pariu. Tchau. Eu achei que era censurado, não ia falar isso. Né? Aqui não, Mas cara. foi exatamente isso. Eu não falei nada pra minha mãe, eu falei isso que você falou. É isso aí. Virei minhas costas e fui embora. Cara, você não sabia desse detalhe não, Fred? Sim. É sim, mesmo? Sim. E Caraca. foi o mesmo motivo que eu saí do posto de gasolina. Porque enquanto era desse meu pai na América, Sim. sempre me tratou com carinho, respeito. Imagina, pô. Sempre confiou em mim em tudo. O dia que o outro comprou o posto e Começou primeira vez que veio falar comigo torto, eu falei, olha, obrigado pela oportunidade. Adeus. Eu só não mandei ele para aquele lugar porque meu pai ainda trabalhava lá, então eu saí de boa. Falei, olha, arrumei uma coisa melhor, muito obrigado pela oportunidade. E foi quando você foi pro supermercado? Foi quando eu fui pro supermercado. Trabalhei no supermercado. E sempre trabalhando como DJ. Você já tinha quantos anos? Agora a gente tá falando o quê? Você tinha o quê? Uns 20 e tantos? 23? Estamos falando de 2002. 2002. 22 eu tinha. Nasci em 80. Fiquei lá 1 ano mais ou menos. Saindo de lá, fui trabalhar com, acho que o primeiro trabalho na minha área, que foi com o meu terceiro pai na América. Brazuca? Tudo brasileiro, sim. Cara, até hoje, nossa, eu tenho muito respeito por ele, muita admiração. Ele tem uma empresa hoje a empresa é mais focada para eventos, mas na época era focada mais ou menos no que eu faço hoje. Tá. Instalava projetores, mais pro lado comercial, não residencial. Instalava projetores em salas de conferência, cinemas. Mas casas inteligentes naquela época é anos-luz atrás do que é hoje, né, Fred? Sim. Não tem comparação, né? Naquela época não era muito comum. Pô, você fala daqui a pouco eu quero que você fale dos detalhes que você faz na casa, pô. Isso a gente tá falando de 2003, tá? Tá. Tecnologia pequena, nem TV flat tinha ainda, era TV de tubo. Sim. Então... Nossa, verdade, sim, né? Eu tinha me esquecido disso. A gente acha que, né? 2003 foi há pouco tempo atrás, mas não, foram 20 anos atrás, então... Caraca. Não era muito comum isso. Então, o máximo era botar uma coisa, assim, o mais avançado era o quê? A instalação de um projetor? Projetor, som, mexia muito com evento, Tá. microfone, esses eventos médicos de palestra e tudo. Trabalhei bastante com isso. Que foi Era uma empresa de quantas pessoas? Devia ter umas 10, 15 pessoas. Tá. Eles vendiam muito para o Brasil. Vendiam projetores, equipamentos profissionais, câmeras, microfones. Ah, tá. Então uma linha de receita também em cima de hardware, então. Sim. Na venda do produto. Naquela época era um negócio ainda. Hoje em dia tá tudo banalizado. Amazon, Mercado Livre. Naquela época se ganhava dinheiro com isso. Ele era um distribuidor. Distribuidor. Vendia para grandes empresas no Brasil. Entendi. E lá aprendi demais. Gostava muito do que eu fazia. Muito. Tipo, ia trabalhar com gana, sabe? Delícia isso. Não via a hora de chegar segunda-feira para ir trabalhar porque eu gostava daquilo. E DJ on the side? Sempre. Sempre DJ on the side, sempre. Desde que eu cheguei aqui até nascer meus filhos, quase. Sério? Sempre. Até hoje, sim, mas... Do aniversário você fecha o galpão e senta o pau, né? Isso aí acho que é por vida. Isso aí tá no sangue, é né? meu hobby, é onde eu saio desse mundo e vou para outro. Mas... eu acho que é aí que começou a minha garra, assim, de empreendedorismo, porque... Não tem nada melhor do que você fazer o que você gosta. Se acordar de manhã e falar, nossa, não vejo a hora de chegar naquele projeto e fazer aquilo porque eu quero ver funcionar, eu quero, sabe? Uhum. E trabalhei com ele, vamos falar aí, uns 1 ano e meio, 2 anos. Só que a parte desse trabalho, a parte do DJ, eu comecei também a fazer uns trabalhos, tipo... da minha própria empresa, que na verdade não era nenhuma empresa, era tipo, eu era autônomo
e comecei a consertar computadores. Hoje em dia não existe muito isso. Mas naquela época, tipo, você reinstalava o Windows, trocava o HD, Sim. memória e não sei o quê. E eu fui pegando uns clientes, escritórios, assim, quero fazer uma limpeza nos computadores. Fazia, tal. E aquilo começou a me gerar uma receita, né? Sim. Mais do que quase a receita do meu trabalho de segunda a sexta, de 9 às 5. E eu fiquei tentando conciliar aquilo. E fui tomando gosto por aquilo. Aí comecei a ver fornecedores, onde que eu comprava o computador mais barato e conseguia ter um lucrozinho na hora de vender e tal. Mas o que você fazia? Você fazia assembly de computador? Também. Comprava a máquina, juntava o CPU, fazia tudo e vendia. Sim, o escritório falava, precisava de um computador aqui para secretária. Tá bom, você não conseguia comprar um computador inteiro, porque na época era aquelas torres, né? Sim, igual hoje, que é o all-in-one. É. Então você montava o computador, eu consertava, queimava um HD, queimava uma fonte, eu levava para casa, consertava, trazia no dia seguinte, fazia backup e tal. E aí... Muita gente hoje em dia usa mais laptop conectado no monitor, né? Hoje em dia você não troca nada, né? Queimou a placa-mãe, você... Tchau, compra outra. Mas, bom, talvez no Brasil ainda se faça um pouco. Aqui... É difícil. Aqui é tudo... Você tem acesso fácil, cara. É tudo lixo. A mão de obra é muito mais cara do que a peça. Né? Então é mais vale você comprar a peça inteira nova do que o trabalho de trocar. Isso é verdade. O serviço aqui, né? O serviço aqui é muito valorizado. E aí é onde entra o meu quarto pai da América. E esse cara realmente, nossa, todos na verdade, foram muito importantes na minha vida, mas esse particularmente para o meu negócio foi fundamental. Assim, foi fundamental. Eu já conhecia ele porque eu tocava num restaurante que ele tem lá em Downtown. Ainda tem? Tem, na Brickell Key. É uma ilhazinha que tem lá em Downtown, um restaurante muito antigo lá e muito tradicional da ilha. Lá é o restaurante do João, né? Que eles falam, não é isso? Ué, é o João. É o João? Ah, tá. É o João que eu tô falando. Ah, legal. Sim. É delícia lá, pô. Comida... Sim. Comida quilo, né? Se não me engano. Não, ele tem um outro supermercado ao lado desse que é comida quilo. Tá. Que também, eu não sei se ainda é deles, mas esse restaurante não, é uma comida à la carte, comida francesa, internacional, muito legal. E eu tocava algumas vezes lá como DJ. Show à noite. Ali é legal, hein? Lá é muito legal. Pô, aquele lugarzinho ali é transado, é bem aconchegante, diferente, pô. A noite ali é gostosa. Aquela ponte ali, bem bacana. Sim, lá vale a pena conhecer. E então ele sempre me conhecia como o cara do som. Às vezes eu arrumava o som lá do restaurante, da boate e tal. E aí nessa época, ele chegou em mim e falou, Fred, eu tô com um problema nas minhas câmeras lá no restaurante, queria trocar, queria fazer um sistema melhor e tal. Você faz? Eu falei, João, eu nunca fiz câmera, mas é tranquilo, cabeamento, câmera, ou seja, tudo bem, vamos fazer. Na época esse meu brother do Brasil estava até aqui de férias, o Fernando, que foi um cara que até trabalhou comigo um tempo, agora ele voltou para o Brasil, e ele falou, e ele sempre, cara, ele vou te falar, ele é meu outro pai, embora ele seja da minha idade, assim, mas é um cara muito empreendedor. Na época que a gente era DJ no Brasil, eu me lembro que as pessoas ligavam para ele e falavam, por acaso você mexe com sei lá o quê? Ele, com certeza, é a nossa especialidade. E ao mesmo tempo que ele tá falando com o telefone, ele tá virando aparelhos amarelos para ver onde é que ele encontra aquilo. Eu falei, você é louco, cara. Não, Entendo tudo do assunto. Entendo tudo do assunto. Então ele foi um cara que falou, vamos pegar esse, eu te ajudo, não sei o que a gente faz. E a gente instalou todas as câmeras lá do restaurante e tal. O João ficou super feliz. E naquele momento, eu falei, caraca, acho que eu deveria abrir uma empresa. E aí foi quando o João falou para mim, Fred, não é possível, cara. Você tem que abrir uma empresa. Nossa, ficou ótimo esse sistema de câmera, não sei o que. Eu vou te recomendar mais cliente, meu vizinho quer fazer, não sei o que. E eu sempre fui, até hoje, eu sou muito, muito travado, assim, eu não sou muito abusado, assim, tipo, vou pegar
um loan, como fala em português? Um empréstimo. Um empréstimo no banco e vou comprar vans e abrir um escritório. Eu sempre tenho medo, assim, sabe? Hoje em dia eu tô melhorzinho. Mas na época ele falou, cara, você tem que fazer não sei o quê. Vem aqui, vamos lá no banco. Aí fomos no banco, abriu uma conta, já ligou para a contadora dele, já mandou abrir uma empresa. Ele entrou de sócio, assim, porque precisava de alguns papéis que eu não tinha na época e tal. Você já deu o nome de Tech Squad lá atrás? Já deu o nome de Tech Squad. Porra, legal, hein? Isso foi em 2007, setembro de 2007. Você acredita? Ele foi comigo numa concessionária, comprou uma van top no nome dele. Sério? Deu a entrada. Cara, que pai, hein, Fred? É inacreditável. Pegou uma grana, botou na conta, falou, ó, isso aqui você vai comprar ferramenta, vai comprar uniforme, é aqui que você faz cartão. O dia que você puder, você me paga de volta. Caceta, cara, que pai. Eu até me arrepio disso, cara. Pô, até eu fiquei arrepiado aqui, ó, galera. Tá vendo aí? Você tá doido, cara. E lá eu comecei. Você tá brincando, Fred, que foi assim que começou. Foi assim que começou. E aí, ó, já falei com fulano ali do outro prédio, você vai fazer tal coisa, eu já recomendei você. E a responsabilidade? 25 anos, 26 anos que eu tinha. Primeira empresa, eu tô com uma van, tô com um cartão de crédito, tô com conta no banco, tô com uma dívida com um cara que eu tenho o maior respeito, a responsabilidade de pagar ele, embora ele tenha falado, você me paga quando você puder. Cara, mas na minha cabeça, tipo assim, eu tenho que pagar. Tem que pagar amanhã. Não existe isso, né? Cara, e aí começou. Mas e como é que você começou a montar? Pô, como que eu vou price? O senhor começou a pegar serviço e falou, vou cobrar por hora? Como é que foi? Eu não sei. Cara. Foi indo. Sério, Fred? Foi indo. Essa demanda aqui, eu nunca fiz, vou precificar. Pra mim, eu não vou negar pra você. Pra mim, o trabalho sempre foi fácil. Porque eu adoro, eu entendo. Faz, né? Não vou dizer que eu não tive desafios, claro, porque até hoje cada dia é um desafio. Aparece um trabalho para instalar um produto que eu nunca fiz, mas eu pesquiso e faço. Mas uma vez que você tem aquela cabeça da eletrônica, a experiência mesmo te faz você destrinchar o negócio sozinho, né? É. Mas sim, houveram desafios e tal, fui aprendendo, fui fazendo. E... Qual que foi o teu primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi a câmera da... Não, depois do João. Depois que você montou a empresa que você pegou o empréstimo. Eu não lembro. Não se lembra? Porque... Foi um apartamento, não foi? Desde o começo foram muitos. Sério? Foram. E a tua fonte de contato inicial foram networking próprio? O João te indicou um monte? Sempre boca a boca. Só começou a raizinha ali o João me falou pro síndico do prédio dele, o síndico já mandou um e mandou pro outro, e o outro conheceu. E aí foi indo. Que legal, Fred. E aí foi indo, e eu fui pegando mais trabalho, aí fui tendo que pensar em sistemas de fazer as faturas e pensar aonde que eu ia comprar os equipamentos mais baratos. E aí fui aprendendo o negócio, né? Você pediu as contas no teu outro emprego? Sim. Quando isso aconteceu, você chegou de van nova lá? Não, antes de ter a van, eu já tinha... Ah, já tinha saído, tá. Sim, sim, porque eu fiquei um tempo trabalhando com esse negócio de computador. Coisa de 3, 4 meses, assim, entendeu? Porque chegou uma hora que eu não estava conseguindo conciliar. E na época, eu tinha começado também a faculdade, porque... Aí vamos rebobinar aí o tema do visto, da estadia, que acho que é importante citar isso também, né? Eu entrei como turista, ficamos 6 meses aqui legais. Aí, uma vez só, eu voltei para o Brasil com meu pai para a gente renovar os 6 meses. Fiquei lá 2 dias e voltei de volta. E aí, depois daquilo, ficou meio complicado, porque... Esse negócio de você ficar indo e voltando a cada 6 meses, chega uma hora que os caras vão falar, amigão, what are you doing, né? Você fica 5 meses e 20 dias nos Estados Unidos e 2 dias e vem falar que você é turista? Então, da segunda vez a gente já não voltou mais e deixou passar e ficou legal. Só que em abril de 2000 houve uma lei de anistia, onde você poderia entrar com processo de trabalho e pagar uma multa e ser anistiado e
Bom, a gente se beneficiou disso. Graças a Deus. Entrou com o processo, só que demorou 6 anos Pra sair. para eu ter algum documento. Tá. Foi em 2005 que eu recebi minha primeira permissão de trabalho. Só que, Essa lei da anistia foi na época do foi Bush, né? Bush, né? É Bush, né? É. Foi em abril de 2000 que saiu isso. George Bush. É. Que benção, hein, Fred? Sim. Bom, mas pô, foi um processo árduo, né? Foi, mas na época era mais fácil, né, Rafa? Porque mesmo estando como turista aqui, a gente tirou a carteira de motorista, válida por 10 anos. 10 anos não, 5 anos. Desculpa. Hoje você não consegue mais fazer isso. Hoje é mais complicado. Mas bem, começou a sair meus papéis em 2005 e tal. Aí você voltou pra faculdade. Aí eu consegui voltar. Aliás, antes de sair o meu papel, já tinha alguns certos documentos que dizia que eu estava em processo. Na época, foi em 2003, que eu consegui entrar na faculdade. Aí entrei no BCC, Broward Community College. Fui fazer engenharia Computer Science. Computer Science. Engenharia da computação. Engenharia da computação. Só que, como todo mundo sabe, você sabe também, o começo da faculdade aqui você não faz engenharia de computação, você faz cálculo, você faz literatura, estudo de música, porque você tem que pegar os créditos. Os primeiros 2 anos é basicamente formação do crédito, do Basic Credit, né? Que você faz um pouco de todas as aulas. Os últimos 2 anos de faculdade, né? São 4, né? Os últimos 2 é que você realmente foca no Major, né? Que seria Computer Science. Correto. Né? O Major, que seria a especialização, né? Sim, o degree. Exatamente. E, obviamente, eu já queria entrar na especialização. De cara, né? O que acontece? Eu já estava num ritmo típico da América, de trabalhar. 2 trabalhos e tal. E, cara, era difícil sair de Miami às 4:30 da tarde, ainda pedindo pro meu ex-chefe para sair um pouco mais cedo, porque eu tinha que estar às 5 na aula e nunca conseguia fazer de Miami até Fort Lauderdale em 30 minutos. Chegava na aula todo dia atrasado. Tal. Não tinha tempo de fazer o homework, o dever de casa, e chegava lá, aquela estresse. Não durou muito tempo, durou 1 ano de Broward Community College, eu correndo igual um louco, deixando de fazer trabalho para fazer aula de literatura, que eu odeio, porque eu tinha que fazer o crédito. Eu cheguei e falei, quer saber? Tchau. Tchau, eu vou focar no meu trabalho e paciência, não vou me formar. Tomei essa decisão. Meus pais ficaram um pouco assim, poxa, tudo que eu mais queria era que você fosse para os Estados Unidos estudar. Eu falei, mãe, eu entendo, pai, eu entendo, mas olha só, não vai dar, não é isso que eu quero. Não pretendo me formar como engenheiro da computação e ser um funcionário de uma empresa grande. Eu quero ter a minha empresa, eu gostei disso, então paciência, vai. Desculpa pelo sonho por água abaixo. E aí foi a época que eu comecei que eu falei com meu ex-chefe, falei, olha, desculpa, eu agradeço, tal. Até hoje eu sou muito amigo dele. Pena que eu não tenho muita oportunidade de falar pela correria dele, correria minha, mas cara que eu admiro muito. Mas aí fui trabalhar por minha conta, e aí o resto eu já contei o que aconteceu depois aí. Empresa bombando, ainda trabalhando como DJ. Fui conhecendo gente, fui fazendo contato com arquitetos e eles foram gostando do meu trabalho e tal. E aí foi indo. Deu no que deu. Deu no que deu. 15 anos de Tech Squad. De empresa. Que legal, Fred. Que bacana. Pois é. Teu primeiro funcionário foi quem? Meu primeiro funcionário, que na verdade não era bem meu funcionário, foi o meu irmão. Ah, é? Sim, ele trabalhou comigo desde o começo. Que legal. Na época ele tinha 17 anos, mas assim, super cabeçudo, entendia de tudo, de programação, de computador, então ele cuidava muito da parte técnica, programação e tudo. Entendeu? E cara, como é que foi assim? Quando que você começou a desenvolver os serviços que você tem hoje? E fala um pouco dos serviços que você faz hoje, que eu acho que é muito legal. Assim, gente, vocês não sabem disso. O Fred, ele atende
alguns bilionários aqui nos Estados Unidos, que moram aqui em casas, em mansões, né? Descreve pra gente o que é isso, Fred. Assim, como é que funciona? Você chega lá, você faz um diagnóstico, qual que é o tipo de problema que o cara te contrata pra quê? Porque eu fiz uma coisinha aqui com você em casa, mas pra mim isso aqui é Basics 101 pra você, né? Isso aqui não é nada, né? Dá uma prévia, fala um pouco do serviço mais básico até o mais sofisticado, como é que pode ficar isso aí. Tá. Please. Então vamos começar do princípio da infraestrutura de uma casa ou de um negócio. Assim como você tem o encanamento, o esgoto, a água quente, a água fria, você tem elétrica, você tem a tomada, você tem o poste que traz a energia e entra no painel de distribuição dos disjuntores, você tem a infraestrutura do que se chama de low voltage, baixa voltagem, que é o que chama aqui nos Estados Unidos, que é pontos de rede, de alto-falante, tudo que basicamente não te dá... Tem fio, mas não te dá choque, que é o low voltage, que é telefonia, rede, alto-falante, câmera, circuito fechado de câmera. Hoje em dia, mais e mais, isso é uma necessidade, não é dizer que é um luxo você ter isso. Qualquer casa hoje em dia que é construída tem uma infraestrutura de low voltage. Então já começa por aí. Esse é o primeiro passo. Pode ser que a pessoa não queira fazer nada, mas pelo menos um ponto de telefone, de televisão, do cabo que vem da rua, da NET, ou da Sky, ou seja lá qual, AT&T, qual for a operadora de TV a cabo, tem que sair do poste, tem que entrar na casa e distribuir para os pontos de televisão. Então começa por aí, que é o básico. Aí o que o cara quer fazer? Eu quero ter um som na minha sala, na minha varanda, não sei o quê. Então, cabeamento de som. Esses cabos todos vão ter que chegar num lugar, né? Você vai designar um closet, um armário, alguma coisa onde vai chegar esses cabos centralizados. Eu quero câmera também. Legal, um monte de cabo de câmera para fora, para cima, para dentro, para fora. Ok. Também quero controle de acesso. Quero que essa porta abra com um cartãozinho ou com um keypad que você põe a senha e abre a porta. Um monte de cabo de acesso de controle chega num lugar também. Então, o que acontece? Já virou um trabalho complexo, né? Numa casa grande, num escritório grande, você já tem um rack com um monte de cabos chegando no lugar. Você tem que organizar aquilo dentro de um rack, rotear os cabos bonitinhos. Os cabos de câmera vão na prateleira de cima, tal. Então, essa é a infraestrutura. Aquela geladeira gigante que você está falando, né? O rack, o rack com os aparelhos de TV a cabo, de som, de amplificadores e tal. Aí, onde é que isso entra num projeto residencial de alto padrão, que é a nossa especialidade. A gente trabalha com alto padrão. O cara quer inventar, ele quer falar com a Alexa. Alexa, cheguei em casa. Então, você faz as rotinas lá. Quando a Alexa entender, chegou em casa... O que ela vai fazer? Ela vai acender a luz da cozinha a 50%, a luz do corredor a 100%, vai ligar a televisão da sala na CNN e vai tocar um jazz na varanda. Que do caralho. Liga a banheira também? Faz espuminha? É tudo possível. Não que a gente goste de inventar muito, porque, querendo ou não, quanto mais você inventa, mais problemas você tem. Porque a chance de algum negócio dessa sequência dar errado começa a aumentar. Quanto lógico. Mais coisas acontecendo. Então, eu gosto de fazer o feijão com arroz bem temperado. Não gosto de inventar comida francesa nem nada. Então, a gente tem muito cliente que quer show off, entendeu? Quer bater a palma e mostrar pro amigo dele que a casa dele faz isso. Mas o que e as cortinas também, né? Cortinas também. Anda para cima, para baixo. Ar-condicionado. Liga na temperatura que o cara gosta. Por exemplo, um exemplo de uma coisa que a gente faz bastante. Aqui na Flórida tem muitas pessoas que têm a casa, o apartamento aqui, mas não moram aqui. A casa de veraneio. Isso. Snowbirds. Snowbirds, ou pessoas do Brasil também, de Venezuela. Tem muitas casas que a pessoa usa 3 meses por ano, sei lá. Então a gente tem tipo um botão na saída que você aperta. Tipo, tô indo embora, casa vazia. O que acontece? Quando ele aperta aquele botão, todas as cortinas fecham, o ar-condicionado vai para 24 graus, ou 20, whatever que você programar, as luzes apagam, todas as TVs apagam e desliga tomadas das televisões para a televisão não ficar ligada em stand-by sem ninguém usar. Porque a televisão
você sabe que não só a televisão, qualquer aparelho, mesmo desligado, está consumindo energia e está gastando a vida útil dele, porque ele está ligado ali em stand-by esperando você ligar. Fica aquela luzinha vermelha acesa, ele está se consumindo. Então tudo isso pode ser feito. E, por exemplo, a empregada às vezes vai no apartamento limpar, pode ser que ela é calorenta e põe o ar-condicionado em 20 graus, vai embora, esquece o ar-condicionado em 20 graus e fica bombando o ar sem ninguém na casa, gastando energia. Ou abre a cortina e deixa a cortina aberta. Então o que esse programa pode fazer? Enquanto a casa está em modo de casa vazia, todo dia ou diversas vezes por dia o sistema manda as cortinas fecharem, o ar voltar para 24 graus e apagar todas as luzes. A casa meio que funciona sozinho. Entendi. Então, assim, não é só luxo. É realmente uma coisa... eficiência, né? Eficiência, exatamente. Você poder gastar menos quando você não está presente, né? Afinal de contas, esse treco fica ligado, né? Pô, é um custo, né? Sim, sim. Tem um conforto também de você, na hora de você sair de casa, você não ter que sair apertando 500 botãozinhos de interruptores de luz e esquecer a luz do banheiro acesa por 3 meses que você tá fora, entendeu? Quantas vezes eu saio aqui de casa, eu volto com um monte de luz aqui ligada, pô, as crianças deixam tudo ligado. Eu conheço alguém que pode te ajudar. E você também tem aquele, você já me contou, o cara anda pela casa, por onde ele passa, ela vai ligando a luz, né? Também tem isso? Sim, mas isso é meio que simples, porque só você colocar aqueles sensores de presença no teto. E ele vai sabendo onde você está. À medida que você vai andando, ele vai acendendo e apagando, seguindo você. Legal. Você usa bastante isso em closets ou lugares que você não precisa ficar controlando a luz. Você entrou no teu closet para trocar de roupa, a luz vai acender, você saiu, apaga. Mas assim, não tem limite no que você pode fazer, Rafa. Você pode fazer várias condicionais na programação, tipo, se eu abrir a porta da minha casa e é de segunda a sexta e a previsão do tempo que tá com mais de 50% de chuva, então a porta da minha garagem vai abrir, senão não vai. Sei lá, é tudo baseado em if, then, né? Que é o padrão da programação. Se acontece isso, então acontece aquilo. E quanto mais dispositivos você tem que são integrados ao sistema, por exemplo, um termostato inteligente que controla o ar, mas fala com automação. Um interruptor de luz que é inteligente que fala com automação. Um contato seco da porta que ele vê se a porta está aberta ou fechada que fala com automação. Então tudo isso começa a juntar esses se, if and thens e você faz a programação baseada nisso. Você tem quantas linhas de receita então? Você tem a linha de receita de serviço, que é a instalação. Você ganha dinheiro com isso. Você tem a linha de receita do produto em si, né? Eu imagino que você também venda, né? Você deve ter um gross up em cima do produto, uma margem, né? Tudo que a gente instala, a gente vende. Vou falar tudo. 98% do que a gente instala, a gente mesmo vende. Tá. Eu não gosto de deixar o cliente comprar o produto para a gente instalar o produto dele. E não porque eu preciso markup e ganhar em tudo. Pelo contrário, tem muita coisa que a gente compra que a gente não ganha um centavo. Porque hoje em dia não é igual aqueles tempos dessa empresa que eu trabalhava que você consegue colocar lucro em tudo. Hoje em dia, tipo, o preço que tem no Amazon, no Mercado Livre, se bobear é mais caro do que eu compro no distribuidor. Mas eu tendo controle do que eu compro, eu sei que há várias vezes acontece você comprar um produto, ele vem morto da caixa. Você tem que devolver. Eu sei aonde que eu vou devolver, eu sei com quem que eu vou falar, eu não fico preso a ligar para o cliente e falar, olha, aquele produto que você comprou está quebrado. E o tempo de funcionários que estão num trabalho esperando um produto que está quebrado vir um novo, já acabou o lucro do trabalho, entendeu? Entendi. E hoje você tem quantos funcionários? Hoje somos 9. 9? Sim. E com 9 funcionários você consegue tocar quantos projetos? Depende do tamanho, né? Imagina, mas assim, em média, você consegue pegar quantos projetos simultaneamente? Hoje em dia eu posso te falar que a gente tem uns 20 acontecendo ao mesmo tempo. Sério? Mas você pega um desses projetos, desses bilionários aqui em Palm Beach, quanto tempo demora um projeto desse? Essas casas? Descreve essas casas, Fred, só para o povo saber como é que é. Você entra lá, tem que ter carrinho de golfe para chegar de um lugar para o outro? Como basicamente. Você tem carrinho de golfe para chegar no lugar e tem tipo
uma área de serviço na casa, um receiving, que eles chamam aqui, que tem... O Office Manager. Tem o o Office House Manager que tira a tua temperatura, que você escreve no papelzinho qual que é o teu nome, qual que é a tua empresa, como se fosse um negócio. Provavelmente eles devem até fazer um background check em você antes de você trabalhar lá, que eu não sei. E assim, tipo, alguém tem que te escoltar pela casa, falar, olha, aqui é o quarto número 25 e... Sério? É complicado. Quantos quartos você já viu na tua vida, assim, a maior quantidade de quartos que já entrou nesses lugares aí? Olha, quartos em si eu não tenho na cabeça, mas eu vou te dar um exemplo. Quantas máquinas de ar-condicionado tem aqui na tua casa? Uma, né? Lá fora. Ok. É grande, pô. Por exemplo, tem casas que tem duas, uma pro andar de cima, outra pro andar de baixo. Bom, essa casa particularmente que eu tô te falando tem 57 máquinas de ar-condicionado. Putz, grila, cara. Então, assim, é tudo mega. Na nossa casa tem 3, 4 zonas de música. Uma na sala, uma na varanda. Essa daí deve ter mais de 50 zonas de som. Então, imagina a quantidade de fiação pra passar nesse lugar, rapaz. É absurdo. Amplificadores e painéis elétricos de iluminação da casa inteira. A casa mas que não é uma casa, é como se fosse realmente um comércio, porque é um hotel, né? É um hotel, tem funcionários, tem caminhão chegando com comida, com produtos de limpeza. Então, realmente Uau! Esse tipo de casa é tratado como se fosse quase um projeto comercial. Pergunta que vale 1 milhão, Fred. Qual que é a chave para ter sucesso aqui, cara? Rafa, eu não posso falar por todo mundo, mas assim, 23 anos que eu tô aqui, eu já vi muita coisa acontecendo, eu já vi muita gente chegando, muita gente saindo, já vi muita gente se dando bem, já vi muita gente se dando mal. Eu posso te falar que você não tendo medo de se submeter whatever it takes, a qualquer coisa que você precise fazer para ter sucesso, para garantir o teu ganha-pão, você ter raça, se acordar cedo, correr atrás, não ter medo de trabalho, não ter medo de ter 3 trabalhos e principalmente fazer o que você gosta de coração, com honestidade, não tem como dar errado. Eu nunca vi alguém aqui nos Estados Unidos com uma história triste, igual você vê em vários países, assim, nossa, o cara é um gênio, trabalha de 30 horas por dia e não teve oportunidade, coitado. A vida inteira ele bateu com a cabeça no teto e não conseguiu. Eu nunca vi isso aqui. Quem chega aqui e mete as caras, faz o que gosta, faz bem, com carinho, progride. O que você mais gosta no teu trabalho? É o reconhecimento ou é ver a sua empresa crescer em termos de faturamento, tamanho? Não vou nem pensar, reconhecimento. Eu gosto de fazer, depois olhar aquilo pronto e alguém falar, cara, muito obrigado. Puta adorei o que feito. você fez, vou te recomendar. Para mim, mesmo que eu perdi dinheiro no trabalho, eu já tô feliz. Bom, você falou que você cresce muito pelo boca a boca, imagino. Mas você usa alguma mídia digital? Google Ratings, alguma coisa desse? A galera te encontra por ali? Como é que funciona para achar Tech Squad? Até ultimamente a gente está tendo uns clientes que estão procurando a gente no Google. E não porque eu paguei nenhum serviço de Google, só realmente de registrar o negócio no Google e ter alguns reviews de algumas pessoas e a pessoa procura ali pelo CEP, vê que a gente está na área, a gente faz X, Y e Z. A gente está tendo alguma procura cada vez mais desse tipo de coisa, mas o nosso foco é não falar com o cliente direto. A gente é fiel a X números de arquitetos e decoradores de interiores e construtores, e esses caras que estão procurando os clientes, estão pegando os clientes e só liga pra gente falar, projeto novo em tal lugar, esteja lá tal hora e faz isso. Acabou. Eu prefiro lidar com pouca pessoa do que estar lidando com pessoas que estão
procurando mais barato. Ou seja, quem liga pra gente, a maioria já confia no nosso trabalho. Você faz B2B2C, né? Exatamente. De você para o distribuidor, nesse caso, que seria o arquiteto, e do arquiteto para o cliente final. Sim. Não vou te dizer que só tem prós, tem contras. Por quê? Porque tem muitos projetos desses arquitetos e desses negócios que não são financeiramente interessantes pra gente. Não é dizer que os caras só ligam com casas dos bilionários. Entendi. Os caras vão ligar a gente para fazer um trabalhinho que não compensa a gente fazer na pior hora possível, que a gente está fazendo 3 projetos gigantes, mas tem que fazer, porque o cara só liga pra gente. Eu não posso falar não para ele, porque senão ele vai ligar pro outro fulano, porque ele não pode falar pro cliente dele que ele não tem ninguém para fazer. Então eu tenho que dar um jeito de fazer. Entendi. Isso acontece com muita frequência, não é dizer que vem mais projetos pequenos do que grandes. Sim. Mas a gente tem que suprir todos, entendeu? Tem que farm o relationship, né? Você tem que... Sim. Você tem que harvest, né? Semear, né? É importante isso, né? Com certeza. E os Estados Unidos, na minha definição, isso aqui é um país que o teu business fica do tamanho do teu sonho, né? Acho que posso dizer que sim. Qual que é o teu sonho, cara? Assim, qual é o tamanho desse business que você quer ter? Você quer ver... aonde que a Tech Squad quer chegar? O que você vislumbra para a empresa? Eu realmente gostaria que se perpetuasse. Eu gostaria que ela seguisse depois de mim aqui nesse planeta. Gostaria que seja meus filhos, sejam outras pessoas, porque custou muito suor para chegar até aqui. Literalmente suor. Trabalho, calo na mão. E você é aberto para ter novos sócios no teu negócio? Pra você, digamos que os teus filhos não entrem no negócio, né? Você é aberto para ter gente que queira dar continuidade? Como é que você enxerga isso, Fred? Porque minha sensação, um pouco que a gente conversa a respeito de business, eu sinto que você tem um apego emocional muito grande, né? Pelo teu business, né? Pelo que você construiu. Talvez né? Por isso que eu não tenha crescido mais. É o teu bebê, né? É a minha vida. Eu trato cada projeto como se fosse o meu filho. Não é dizer que eu vendo e tchau. Cada projeto nosso é um filho que a gente tem na rua, porque daqui a 10 anos, ou aquela casa que a gente fez foi vendida já para 3 pessoas, e aquela 4ª pessoa que comprou a casa vai encontrar um cartãozinho ali que foi a gente que fez há 10 anos atrás, vai ligar pra gente, eu vou voltar lá e vou ter tudo na minha mente, porque eu sei exatamente o que foi feito, cada cabo que eu passei naquela casa. Então eu sou muito apegado, muito apegado. Então não sei te responder essa pergunta nesse momento. Esse é a resolução talvez desse ano, pensar o que eu posso fazer, como que eu devo fazer para tirar um pouco da minha mão, eu deixar o negócio crescer sozinho. Você carrega um peso operacional grande, né? Assim, você gosta de botar a mão no negócio, né? Apesar de você ter gente contigo, equipe, Gosto. Você gosta de passar um pente fino, né? Quando você entrega o projeto, né? Eu gosto de entregar o projeto. Deixa eu te mostrar o que a gente fez, né? Sim. Sim. Mas aí o que acontece com isso? Quando eu tô com a cara em todos os projetos, todas as perguntas, todos os problemas vêm a mim. Não vai à empresa. Então isso gera um problema. Quer dizer, problema. Não, te gera um desafio a mais naquele dia. Exatamente. Né? É mais uma coisa que você se dedicar tempo para resolver. Né? Eu não vou falar que é um problema, não é um problema, mas quando isso fica vezes 50, acaba tomando o meu tempo pessoal, de tempo que eu deveria estar dedicando à família ou para mim mesmo, entendeu? Então, assim, a resolução desse ano é pensar como que eu vou fazer para dosar isso melhor. Entendi. Muita gente vem para cá para empreender para depois ir embora. Né? Muita gente vem para cá para empreender e ficar aqui. O cara constrói a vida dele, a fortuna dele aqui, quer ficar aqui. Você quer construir para se aposentar aqui ou voltar para o Brasil?
Não, ficar aqui. Ficar aqui? Sim, eu sou suspeito para falar porque, no meu caso, foi mais fácil essa decisão porque toda a minha família está aqui. Eu já não tenho mais vínculos assim, entendeu? Meus pais estão aqui, minhas irmãs estão aqui, a família da minha esposa está toda aqui. Então a gente não tem aquela coisa, ai, que saudade dos meus pais, ai, sabe? Eu sei que isso é um fator muito, muito, muito importante para muita gente. Talvez eu e minha esposa tendo toda a nossa família no Brasil, imagina, nasceram meus filhos aqui, meus pais não conhecem, às vezes o pai não pode vir para cá. Então se fica com aquela coisa na cabeça, nossa, eu abandonei todo mundo. No meu caso é mais fácil tomar essa decisão. Todo mundo está aqui, então eu não tenho por que voltar para o Brasil por nenhuma razão. Entendi. Gostaria sim de, tipo, todo ano poder... Meus filhos até hoje não conhecem o Brasil, eu quero levar... Não por nada, mas só correria e tal, mas eu gosto... Você não tira férias, né, Fred? Se eu posso te falar assim, turma, eu conheço esse cara aqui, esse cara não tira férias, tá? Ele só trabalha. Eu não consigo nem pegar ele no telefone direito. Eu tiro porque minha mulher me... Te obriga, né? Põe a arma na cabeça e fala, você vai tirar férias agora essa semana. Tá bom. Mas aí ele não se planeja, ele acaba viajando tudo aqui, entendeu? Tudo localmente, porque é mais fácil. Não, eu pego um voo ali 2 horas no máximo e volto, né, Fred? Mas sabe por que isso? Porque eu amo tanto o que eu faço, que pra mim não é trabalho. Não é dizer que eu preciso tirar umas férias porque eu tô cansado do meu trabalho. Eu não, sabe? É difícil. E para aquele brazuca, para aquele cliente que tá vendo a gente conversar aqui, como que ele faz para te encontrar? Como é que ele faz para ter acesso a te contactar na Tech Squad? Quais são os canais, Fred? Como é que faz? Você tem algum e-mail? Sim, tem o nosso site, é super fácil. T de Tatu, S de Samuel, de Tech Squad, A de áudio, V de vídeo.net, tsav.net. tsav.net. Lá vai ter nosso e-mail, nosso telefone, nosso portfólio. Tudo de bom para o cara poder tomar as escolhas dele. Sim. Legal. Não tem projeto pequeno nem grande. Qualquer um é... Você tem mais cliente local ou muito cliente estrangeiro? Estrangeiro quer dizer latino vindo para cá? Vou te falar que muito mais estrangeiro. Pessoas que não têm residência fixa aqui. Legal. Aliás, eu acho que isso não é só no meu ramo. Eu acho que a maioria dos projetos de alto padrão aqui são casa de veraneio de alguém que mora em outro país, que você sabe, né, como funciona aqui. Sim. Então, Muito bom. A gente lida com russo, venezuelano, brasileiro, colombiano, tudo que tem de bom, né? Essa turma é fera. Eu acabo lidando também muito com latino que está expandindo as operações para cá, né, para contratação, né, e, assim, conversa com cada um deles são aventuras, né, assim, é bem, sim, são histórias engraçadas, cara, você escuta de tudo aí. A Flórida é um melting pot, né, que eles dizem, né, tem de todas as raças, todos os tipos, gente de tudo quanto é lugar do mundo aqui. Eu né, acho cara? Legal isso. Eu também acho. Você tá sempre lidando com culturas diferentes, né, cara? Sim. E se eu posso te falar, não para você, mas para quem está nos ouvindo, se eu posso, tipo, falar uma coisa com convicção, é que se você vem para cá com a cabeça de realmente botar a mão na massa, fazer o que você gosta, fazer honestamente, porque tem muita gente prestando serviço aqui. Tem cara que era advogado no México que vem cortar a planta, que vai cortar grama aqui. Tem cara que era médico lá que veio aqui construir parede. Se o cara vem com a cabeça que ele não gosta do que ele faz, mas ele faz só porque é o negócio que ele encontrou ali para ganhar o ganha-pão dele, esse é o tipo do cara que eu não vejo sendo bem sucedido aqui. É um cara que vai fazer um péssimo trabalho, vai trabalhar sem ser feliz no que ele não gosta de fazer. E é o cara que geralmente fica pouco tempo e acaba falando, nossa, eu fui para aquele país, eu era médico e vim para cá para construir parede e odeio o que eu faço. É o perfil da pessoa que eu vejo não dando certo aqui. Ele enxerga como um downgrade, né? Ele deu um passo para trás, né? Exatamente. O cara tem que ter a humildade para poder
encarar o desafio, né? Querer fazer isso, né? Porque quando você chega aqui e começa a reconstruir a sua vida from scratch, né? Sim. Você tem que vestir as sandálias da humildade, né, cara? Você falou tudo, Rafa. Porque se você chegar aqui com com aquela postura... O meu status no Brasil... Pô, eu era isso, eu fui aquilo, papapá. Cara, aqui você não é nada, né, cara? Aqui você não é nada. Isso eu falo também, assim, tem executivo que me procura, brasileiro principalmente, né? Porque quer trabalhar aqui ou vem para cá e eu tenho que dar digamos assim, um choque de realidade nele, né? Eu falo assim, deixa eu te explicar. Pô, os melhores caras que eu contratei no Brasil fizeram Poli, IME, ITA, GV, UERJ. Pô, tem muita faculdade boa no Brasil, né, cara? E os caras, os engenheiros são os melhores, inclusive na área financeira, né? Mas, cara, quando você vem para cá e você vem trabalhar aqui nos Estados Unidos, Poli, GV, USP, que é isso? Não significa absolutamente nada, né? Então a gente não pode esquecer que tem que quebrar um pouco essa barreira, você tem que entender que talvez você vai ter que aceitar uma oportunidade inferior ao que você tinha no Brasil para poder botar o pezinho aqui, né? E se você vier para empreender, que é o nosso caso, né? O seu caso, o meu caso e de vários outros empreendedores que a gente vai acabar recebendo aqui no Made in USA para compartilhar com a turma, aí é mais difícil ainda, porque aqui aí você realmente tem que botar a cabeça, o rabo entre as pernas, entendeu? Você tem que, cara, começar from scratch. Ninguém conhece nada. E o que você fez no Brasil, daqui nada vale, né? Você tem que começar o rame aqui, né? O ramar aqui. Essa que é a verdade. Sim. E só complementando, especialmente, estou falando de Flórida, porque eu escuto muita gente de outros estados, clientes de Nova York, reclamando muito do que acontece aqui na Flórida na nossa área de serviço. Eu não estou falando de outros negócios de vendas e lojas e tal, porque eu não tenho experiência nenhuma nisso. Mas no ramo de serviço, eu escuto muito cliente falando, nossa, que horrível que aqui é a Flórida, hein? Você está tentando contratar um eletricista, o cara marca com você hoje, não aparece, e 2 dias depois ele fala, não vou poder vir, ou o cara começa o teu trabalho, larga no meio e desaparece. Ou seja, na Flórida tem muito cara ruim trabalhando. Muito. É por causa desse melting pot. Gente que chega de qualquer outro país e resolve ser um eletricista, resolve ser um pintor. Então você trabalhando bem aqui, sendo honesto, sendo pontual, é imediato o teu sucesso. Não você consegue se destacar, né? Fácil. Você consegue se destacar fácil. É só trabalhar bem. Então eu acho fácil. Eu acho fácil. Eu acho que se você chegar aqui, fizer bem, ser fiel aos teus clientes, ser pontual e entregar o que você promete, acabou, cara. Não tem mistério. E aceitar dar 3, 4 passos para trás, né? Encarar aquilo com tranquilidade, não ficar frustrado, aceitar que o dia a dia é diferente do que você vivia no teu país de origem, você consegue chegar lá, né? Tipo um empresário. Abriu sua empresa e contratou 3 funcionários. Se o cara vem com a cabeça e diz, só sou o dono da empresa, eu só vou delegar, e aí esses 3 funcionários dele são esses 3 caras aí que eu comentei que chegou aqui que não gosta do que faz. Tá ferrado. Se o dono não botar a mão na massa para terminar o trabalho do cliente, não vai dar certo. Tá ferrado. Então, assim, tendo isso em mente, eu acho que é a receita para o sucesso. A pergunta que você me fez há algum tempo atrás. Fred, brigadão por ter vindo aqui hoje. Nada. Turma, estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA. E hoje aqui eu tive a honra de poder conversar com Fred Smiliansky, o famoso Smiley. Você gostou? Se gostou, siga a gente nas redes sociais. No nosso Instagram a gente está no Made in USA _podcast. E a turma vai postar aí debaixo aqui do vídeo aqui, onde que você pode encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Pocket Cast e no YouTube. Você gosta de assistir filme, ver minha cara bonita aqui e a do Fred também bonitona, a gente vai estar por lá também, tá bom? Valeu, turma!